Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 24 de junho de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 13, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão bem estabelecidos. Algumas traduções diz: consagra ao Senhor todos os teus planos e serás bem-sucedido. Palavras diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa. Essa palavra nos fala de confiar em Deus antes de fazer alguma coisa, de consagrar a Deus antes de fazer alguma coisa. De orar a Deus, de consultar a Deus. Porque quando nós vamos orar, nós vamos consagrar, nós queremos na verdade a validação de Deus para determinada coisa. E quando nós oramos, Deus Ele fala, Deus Ele responde. Não é possível alguém que tem vida de oração e Deus não fala com essa pessoa. Porque muitos de nós pensamos que quando Deus fala, há trovoadas, minha filha, saiu uma voz do céu. Não. Deus, Ele usa aquilo que está disponível. O nosso coração, os nossos pensamentos, principalmente a sua palavra. Já foi dito tudo na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, enquanto meditamos na palavra, Deus está a falar aos nossos corações. Não tem como Deus não falar conosco. Porque Ele é o verbo vivo que desceu dos céus. Fala por intermédio da letra e fala por intermédio do seu espírito. E quando Ele fala, Ele diz, Ele mostra, Ele revela. Ele instrui. E não tem como não sermos bem-sucedidos, porque automaticamente Ele nos guia. Deus, Ele nos mostra o caminho a seguir. Na verdade, a oração de hoje é um complemento da oração da noite de ontem. As duas vão se encaixar perfeitamente, porque o nosso Deus, Ele trabalha assim. Na oração da noite de ontem nós oramos para que Deus nos livrasse dos laços, das armadilhas, dos planos do inimigo. E hoje, o Espírito Santo nos leva a entender o quão importante é orar antes de qualquer coisa. Porque se tivermos o hábito de orar antes de qualquer coisa, nós receberemos a validação de Deus. Nós oramos todos os dias e todas as noites, sim. Não é especificamente isso que eu estou a falar. É nós sermos dependentes de Deus antes de qualquer coisa. Nós oramos, oh Deus, qual é o melhor caminho? Oh Deus, me guia, oh Deus, me direciona, oh Deus, me mostra. Ter aquela intimidade, aquela dependência. Reconhecer que nós somos falhos e pecadores. Mas Deus, Ele é perfeito. Mas Deus conhece todas as coisas e Ele pode solucionar todos os nossos problemas. E se vivermos desse jeito, a nossa vida será muito mais leve. Não será perfeita, claro, porque nós teremos desafios, sempre teremos. Mas há muitos erros que serão evitados. Muita coisa que poderia acontecer não vai acontecer. Porque Deus, Ele vai se manifestar previamente.
Às vezes aquele pensamento que nós temos de nos inclinar em determinadas coisas, conforme foi dito ontem na oração da noite, é o próprio Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando. Hoje, eu passei por essa situação. Eu orei a Deus, precisava tomar uma decisão importante. E eu orei a Deus para que Ele me direcionasse, para que Ele me mostrasse o caminho. E Deus me disse, eu já te dei a resposta ontem. Ontem, quando eu permiti aquela situação, é para te mostrar. E Deus me deu a resposta. Na verdade, só me confirmou, eu já havia me dado a resposta, mesmo sem eu perceber. E eu fiz a escolha certa, porque fui guiada e direcionada pelo Espírito Santo. Mas eu também entendo que nós, muitas das vezes, na correria das coisas, na pressa, na empolgação, e quando parece que não há erro, está tudo perfeito. Não, com certeza, não precisa orar. Está tudo esclarecido. E às vezes está mesmo tudo bem. Mas às vezes não, só parece estar. Porque nós nos enganamos. Nos enganamos muito, porque o inimigo, ele é o rei da camuflagem, eu tenho dito sempre. Existe um ditado que o mundo inteiro conhece e fala, nós também conhecemos, que nem tudo que brilha é ouro, exatamente. Como nem tudo que brilha é ouro, precisamos buscar a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele guia. Ele mostra. Não há nada melhor do que ser guiado pelo Espírito Santo, do que Deus nos mostrar o caminho. Nós sentimos uma paz, uma segurança, uma força, porque Deus, Ele não falha, Deus, Ele não erra. Nós podemos errar, nós podemos falhar, mas o nosso Deus é perfeito. Então precisamos voltar a ter esse costume, porque muitos de nós até tínhamos, mas com o tempo o amor foi esfriando. Quando falo do amor, é o primeiro amor, aquele momento da obediência que andávamos na linha, como se diz, andávamos no caminho da justiça. E depois vieram os problemas, vieram as dúvidas, veio o cansaço, a fé começou a desfalecer, e nós começamos a descarrilar, a sair dos trilhos. E já nos esquecemos de orar antes das coisas, de pedir direcionamento a Deus, como se nós fôssemos perfeitos, como se nós conseguimos dar conta do recado. Não conseguimos. Quantos livramentos Deus não nos daria se nós orássemos? Deus, concernente às orações, maioritariamente Deus, Ele ministra por intermédio da palavra. Mas há vezes que Deus, Ele dá, ministrar é sempre por intermédio da palavra, mas Ele dá o tema, o que eu queria dizer, dá o tema. Na maioria das vezes quando eu medito na palavra, mas outras vezes é por sonhos, por visões, ou o próprio Deus falar comigo. Por intermédio de sonhos, de visões, de Deus falar comigo, Ele dá o tema e depois Ele agrega a palavra relacionada ao tema da oração. Porque tudo deve ser feito baseado na palavra. Deus é a palavra. A nossa oração tem respaldo quando está alinhada, conectada com a palavra. E concernente à oração de hoje e de ontem também, da noite, que elas estão alinhadas. Deus me deu um sonho.
uma mulher que não era cega, ela não era cega, eu pude sentir no meu espírito. Mas por algum motivo, ela andava e não conseguia ver. Ou seja, ela não era cega de nascença, estava cega por algum motivo, alguma coisa a levou à cegueira. E ela andava assim com as mãos esticadas, tentando apalpar. Ela via pouquíssimo. Eu posso dizer que via uns 5%. De 100% via 5%. Tudo nublado, tudo fusco. E ela andava assim com as mãos esticadas para ver se alcançava alguma coisa. E eu percebi que Deus estava a falar da cegueira espiritual. Que nós andamos cegos espiritualmente por causa das distrações. Deus, Ele fala, mas nós não ouvimos. E depois tudo dá errado na minha vida, e eu tento, e eu isso e aquilo, mas Deus tem falado, só que nós estamos ocupados demais com os nossos problemas, nos distraímos demais com os nossos problemas, com as redes sociais, com as coisas do dia a dia, e Deus, Ele fala, Ele até grita, mas os nossos ouvidos estão cobertos. E é um perigo, porque a imagem que eu tive daquela mulher, do jeito que ela andava, ela poderia cair a qualquer momento. Daí voltamos para o laço do passarinheiro da oração de ontem. É o cenário perfeito para a destruição, para a derrota. Nós não temos noção do quanto a palavra de Deus nos livra do inimigo. Porque a palavra de Deus é a lâmpada, é a luz. Aquela cegueira daquela mulher representava alguém que está a andar fora da palavra. Que pouco consulta, que pouco lê. Que pouco pede direcionamento. Alguém à beira da queda, do precipício, da derrota, da ruína, da destruição. Assim somos nós sem a palavra de Deus. Sem a dependência de Deus. Então hoje vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos dê a oportunidade a voltar às primeiras obras, para que Ele nos ajude na nossa pequena fé, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos faça entender o quão importante é consagrar as nossas obras na mão do Senhor. Deus, nós te louvamos. Ó Deus, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Deus, porque o Senhor é bom. Ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Deus, e a tua misericórdia. Ó Deus, dura para todo sempre, de geração em geração. Deus, exaltado seja o teu nome. Deus, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ó Deus, a tua graça nos basta. Deus, o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Louvamos, ó Deus, bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu nome. Deus, pela tua bondade. Deus, pela tua misericórdia. Ó Deus, e pela tua grandeza. Porque o Senhor, ó Deus, é grande. O Senhor derramou o sangue do seu Filho amado. Ó Deus, para salvar as nossas almas. Deus, o seu sangue carmesim nos libertou dos nossos pecados, das nossas falhas. Deus, e das nossas iniquidades.
Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lave Deus as nossas almas. Lave Deus os nossos corações, porque nós somos falhos. Ó Deus, porque nós somos pecadores. Arremante, carrebo Deus, e temos feito aquilo que não te agrada. Arremante, carrebo Pai, o Senhor conhece os nossos pecados. Ó Deus, as nossas falhas. Arrebo Deus, o nosso deitar, o nosso levantar. Ó Deus, o nosso dormir, o nosso acordar. Abrimos o nosso coração nessa noite. Ó Deus, para clamar. Arremante, pela tua infinita graça. Ó Deus e misericórdia. Lava, Deus, as nossas vidas. Lave, Deus, as nossas almas. Perdoe os nossos pecados, porque o Senhor declarou na sua palavra que a sua misericórdia, Deus, se renova a cada manhã. Que mais um dia, Deus, a tua misericórdia nos alcance. E que sejamos restaurados. Arremante, carrebo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Arrebo Deus. A tua palavra diz, ó Pai. Arremante, Arrebo, eis que tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ó Deus, faça-nos voltar ao primeiro amor. Arremante, carrebo Deus, as primeiras obras. Faça-nos, ó Deus, voltar para os teus braços. Arrebo Deus, voltar para a tua presença. Pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, queremos voltar para o jardim secreto. Arremante, carrebo Deus, o lugar de dependência. Arrebo Deus, o lugar de entrega. Quando Deus nós orávamos de dia e de noite. Ó Deus, buscávamos a tua face. Arremante, carrebo Deus, entregávamos. Consagrávamos, ó Deus, todos os nossos planos e projetos. Ó Deus, tanta coisa se perdeu. Arremante, carrebo Deus, por falta de direcionamento, ó Deus, de uma oração. Arremante, carrebo Deus, tanta coisa foi roubada. Mas o Senhor é o Deus da segunda chance. Arrebo Deus, restaura tudo aquilo que se perdeu. Arremante, carrebo Deus, por falta de oração. Por falta, Deus, de jejum, de obediência. Arrebo Deus, por não pedir direcionamento. Ó Deus, por não consagrar a ti. Arremante, carrebo Deus, perdoa-nos. Arranca, Deus, toda a semente do maligno. Arranca, Deus, toda a semente de Satanás. Arrebo Deus, que foi colocada, que foi enxertada, ó Deus, infiltrada no nosso meio. Arremante, carrebo Deus. Que o teu Espírito Santo coloque nos nossos corações o desejo de orar sobre todas as coisas. Arrebo Deus, orar pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Ó Deus, que cada passo que dermos, arrebo Deus, seja guiado pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, pela tua presença. Arrebo Deus, guia-nos. Livra-nos, ó Deus, dos laços do passarinheiro, de todo erro, ó Deus, de toda falha. Arrebo Deus, livra-nos do fracasso, Pai. E que sejamos bem-sucedidos em todas as nossas obras. Que os nossos planos sejam bem-sucedidos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua proteção, livra-nos. Ó Deus, livra-nos do mal, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa. Deus, que não venha prosperar.
Ó Deus, guarda-nos como a menina dos teus olhos. Esconda-nos, ó Deus, debaixo do teu esconderijo. Remande, que rebo Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.